Bom dia, meus irmãos. A paz do Senhor, graça e paz seja com vocês. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus possa habitar nos vossos corações. A graça e a paz. Graça e paz. Talvez seja o melhor presente que alguém possa ter nos dias de hoje. A graça e a paz do nosso Senhor. Hoje nós vamos estar discorrendo sobre o capítulo 6 do apóstolo João. E nós vamos estar falando do que aconteceu. Aconteceram várias coisas. É um capítulo bem grande. Ele tem 71 versículos. E conta várias passagens do Senhor. O capítulo começa com as multiplicações dos pães. Começa exatamente quando o Senhor, que estava sendo seguido por grande multidão, porque onde o Senhor estava, Ele curava, Ele libertava, Ele trazia paz. Então a multidão os seguia freneticamente. Então ele subiu um monte com os seus discípulos e ali ele começou a orar. Era a festa, né, da Páscoa, festa dos judeus, que era a comemoração da saída do povo do Egito. Estava próximo. Então existia um evento que os judeus iam comemorar, muito próximo. Então a cidade estava cheia de gente. Então os números de seguidores dele provavelmente dobraram. E quando o Senhor estava ali assentado, ensinando, eles nem viram o tempo passar. E de repente já tinha se passado a hora do almoço. E o Senhor fez uma pergunta para os discípulos. É lógico que era só uma pergunta, porque ele já sabia o que ele havia de fazer. Ele disse: dê de comer para esse povo. Os discípulos falaram assim: como assim, mestre? Como a gente vai dar de comer para esse povo? Despeça, despeça esse povo. Nós não temos dinheiro para comprar, mesmo se tivesse 200 denários, que era muito dinheiro na época, nem tem onde comprar. Nós estamos no meio do nada, mestre. Nós nos afastamos da cidade. E como o Senhor nunca nos despede vazios, e como o Senhor nunca nos despede com fome, um dos discípulos falou: tem aqui um menino, Senhor, que trouxe um lanche. Ele trouxe 5 pães e 2 peixes. Aí o Senhor falou assim: é o suficiente, traga até aqui. Levantou os pães e os peixes aos altos e a abençoou. E deu ordem aos seus discípulos: faça montes de 50, montes de 100, faça o povo se assentar, porque eles vão comer. E quando todos estavam saciados, eles ainda recolheram 12 cestos de pedaços de pão. Aquele povo ali vendo aquele milagre, aquela fartura, eles começaram a acreditar.
que Jesus era o Messias. Porque os judeus eles estavam esperando o Messias libertador, aqueles que o livraria do jugo de Roma, aqueles que reinaria de uma forma em que a fome diminuísse ou acabasse, porque a fome era muito grande naquela região da Palestina naquela época. Depois deles virem que o Senhor alimentou 5.000 pessoas com 5 pães e 2 peixes, eles começaram a acreditar que Jesus era o profeta esperado, era o Messias esperado, o prometido. Eles entenderam que ele era como Moisés, lembra? Quando o Senhor mandava o maná dos céus todos os dias para eles no deserto, eles falaram: chegou a solução dos nossos problemas. Nós precisamos desse homem como o nosso rei. E disse que quando acabou aquele evento, o povo foi para casa, né? E Jesus despediu seus discípulos para irem do outro lado do mar. E Jesus não foi com eles. Eu estou contando aqui, tá, gente? Eu estou resumindo. É a outra passagem. E no meio do mar começou aquele tempestade, aquele vendaval, lembra? E os discípulos começaram a ficar com medo, a desesperar-se, até que eles viram o Senhor andar sobre as águas e viram o encontro dele. E com apenas uma palavra, cessar a tempestade. E eles, os judeus, os discípulos dele, também ainda não tinha tanta certeza que ele era o Messias. Andava com ele, via os milagres, mas na hora da dificuldade ainda questionava como eu e você, né? E eu quero dizer para vocês que o povo espalhou a notícia. Os discípulos de Jesus chegaram do outro lado do mar, mas aquele povo que foi alimentado com 5 pães e 2 peixes, porque todos viram isso, espalharam. Ele é o Messias. Nós precisamos deles. Nós precisamos colocá-lo no trono. Ele vai nos livrar dos romanos. E diz que foi atrás de Jesus. Aqui, eu, eu vou ler para vocês. Jesus já estava do outro lado do mar com seus discípulos. Aí no versículo 24, a multidão veio até aquele lugar. Eles falaram: olha, os discípulos e Jesus ainda está naquele lugar. Sabe, romaria para lugares onde as pessoas dizem que acontecem milagres, revelações. Eles queriam estar naquele lugar. Mas no versículo 24 fala assim: vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também no barco e foram para Cafarnaum em busca de Jesus. E achando do outro lado, e achando-o, eles acharam Jesus do outro lado do mar, disseram: Rabi, quando o senhor chegou aqui? Tipo assim, nós estávamos procurando para coroá-lo rei. Quando o senhor chegou aqui? Aí Jesus vira para eles e fala assim, dá, sabe, uma bordoada neles, dizendo assim: na verdade vos digo que não me buscais, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas me buscam porque comeste do pão
e vos saciastes. E Jesus continua a trabalhar, e não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai o selou. E disseram-lhe, pois, que faremos para executar as obras de Deus? Jesus lhe respondeu, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que me enviou. Amém? Aqui Jesus estava dizendo, vocês não estão me procurando por causa da minha pessoa, pelo que eu sou. Vocês estão me procurando por aquilo que eu posso oferecer a vocês, por aquilo que eu posso entregar a vocês. E eu paro aqui e vou fazer adendo a um bom dia que eu recebi ontem da Luciana, minha amiga, nossa amiga, né? Que fala assim, a vitória vem para quem luta. O milagre vem para quem tem fé. Presta atenção. E a recompensa vem para quem confia. Aquele povo estava procurando o libertador, mas não tinham fé suficiente nele. Não estavam à procura dele só pelo prazer de estar com o Criador, mas estavam atrás dele por aquilo que ele podia oferecer. E Jesus lembrou a esse povo naquela hora. Disseram-lhe, eles já tinham visto o sinal. E eles pediram no capítulo 30, que sinal, pois, fazes tu, para que vejamos e creiamos em ti, que tu os operas? Como assim? Como assim? Estava à procura só dos milagres, não do sinal. Precisava de um sinal maior do que aquele, a multiplicação de 5 pães e 2 peixes. Como assim? Você precisa de mais sinal do que a tua vida, a tua saúde, a tua família. Aqueles judeus queriam a solução para todos os problemas deles. E eu vou te dizer, andar com Jesus, estar na igreja, ouvir a palavra, não nos garante que não passaremos por tribulações, por aflições. Não, não estamos blindados. Quando aceitamos e conhecemos a Cristo, nós não assinamos uma apólice de seguro. Aquelas pessoas não estavam entendendo que Jesus era muito mais do que a multiplicação dos pães e dos peixes, que Ele é o alimento que sacia a nossa fome existencial. Quem eu sou, para onde eu vou, o que eu estou fazendo aqui. É Ele que responde essas perguntas. Ele é a resposta para os anseios mais profundos da nossa vida. Cristo não é só um milagreiro, mas é o sentido real da vida. Ele é a própria vida. Ele é muito mais que a entrega do alimento de uma cesta básica. Ele é muito mais do que saciar sua fome física. Ele é muito mais de como aqueles discípulos tiveram a terapia contra aquele medo no meio da tempestade. Não tem mais, sou eu, sou eu. E o Senhor falou assim para eles, Moisés deu para aquele povo um pão, eles comeram, mas todos eles morreram. Eles comeram do pão que saciava a sua fome. Eu sou o pão da vida.
que desceu dos céus para dar vida ao mundo. Se vocês comerem desse pão, da minha palavra, vocês não morrerão. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim nunca terá sede. Vocês não estão entendendo. E Jesus teve que tomar a decisão. Eu não vim aqui para ser rei de uma comunidade, de um país. Eu vim aqui para ser rei dos reis, senhor dos senhores. A minha missão aqui não é política. Eles queriam que o Senhor assumisse uma posição política. E o Senhor começou a fazer um discurso. Aquela multidão estava toda ali, seguindo a Ele. E Ele falou: preciso explicar para esse povo que me seguir não é viver uma vida folgada, não é viver uma vida confortável. E Ele continua explicando para ele: para vocês terem parte comigo e me terem como rei, vocês vão ter que se sujeitar a mim. E os judeus perguntavam: como é que nós podemos comer da tua carne e beber do teu sangue? Eles não entendiam que o Senhor estava falando que ele precisava ser pendurado no madeiro e verter sangue dele. Ele veio aqui para morrer pelos nossos pecados, para trazer libertação aos cativos, para trazer salvação aos perdidos, para curar, para sarar, para libertar. Na verdade, na verdade, no versículo 53 vos digo: se não comerdes da carne do Filho do Homem, não beberdes do seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia, porque a minha carne é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe do meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim quem de mim se alimenta, também assim viverá por mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso dos vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer desse pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas numa sinagoga, ensinando em Cafarnaum. E aí, muitos dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: dura esse discurso? Quem é que pode ouvir? Eles acharam muito difícil aquele discurso. Eles acharam muita exigência. E eles perguntaram: quem é que pode ouvir esse discurso? E depois desse discurso do Senhor, diz que muitos o abandonaram. Porque o Senhor não tinha só os 12 discípulos. Esses 12 foram separados para andar junto com ele. Ele tinha muitos, muitos discípulos. Aquela multidão que o seguiu atrás dos milagres eram todos discípulos de Jesus. Mas quando eles ouviram esse discurso, eles desistiram de seguir a Cristo. As pessoas estavam preparadas para ouvir Cristo, mas elas não estavam dispostas a mudar de vida. Queriam permanecer nos seus pecados. Porque o Senhor falou: olha, para me seguir, vocês vão precisar de renunciar muitas coisas. Muitas coisas. Porque quando o Senhor chega para uma pessoa e fala: segue-me, teve pessoas que deixou família, teve pessoas que deixou gente morta, doente. Ele chegou para você e falou assim: me segue, deixa que eu vou enterrar meu pai. Não era enterrar meu pai porque o pai tinha morrido, porque o pai estava morto em cima de uma cama. A pessoa falou assim: olha,
Eu estou com meu pai velho, eu preciso esperar que ele morra para depois te seguir. É assim que acontece quando a gente prega Jesus. Ah, espera mais um pouco, ainda é cedo para eu seguir Jesus. Ah, espera mais um pouco, eu preciso curtir um pouco mais a vida. Espera mais um pouco, eu estou trabalhando muito, eu não tenho tempo para Jesus. Espera mais um pouco, eu preciso resolver umas situações. Ah, eu estou tão feliz com o meu pecado, eu estou tão feliz com o que eu estou fazendo agora. Eu não posso ir. Não é assim? Você conhece outro caminho para seguir? Dura este discurso. Quem pode ouvi-lo? Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam entre si a respeito disso, ele virou para os discípulos deles e falou: Isso vos escandaliza? Que queria, pois, que vocês diriam, pois, se vocês vissem subir o Filho do Homem para onde estava primeiro? Mas alguns de vós Mas há alguns de vós que não creem no que eu falo. Porque Jesus já sabia desde o princípio quem eram os que criam e quem eram os que havia de entregar. Dizia isso, por isso eu vos digo que ninguém pode vir a mim se o Pai não me tiver concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então, Jesus disse para os 12: Quereis vós também se retirar? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para onde nós iremos? Se só tu tens palavras de vida eterna. Chegou no momento em que quando o Senhor falou, me seguir, é isso. Me seguir não é um mar de rosa. Eu vou explicar para vocês que a caminhada vai ser dura, mas só tem esse caminho. Então eu quero te perguntar aqui, você conhece outro caminho? Você tem um caminho melhor para seguir? Você conhece uma alternativa melhor do que o cristianismo? Você conhece um caminho que traz paz, que liberta as pessoas da depressão, dos vícios, das drogas, da prostituição, do alcoolismo? Você conhece um outro caminho que restaura casamentos? Você conhece? Se você conhece, me apresente. Porque eu só conheço o caminho chamado Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E depois desse discurso, muitos foram embora, muitos abandonaram Jesus. E hoje a gente faz diferente. Hoje a gente vê, nós vemos as igrejas prometendo cura, prosperidade, vida longa, vida feliz. E se o pregador falasse de verdade o Evangelho, pregasse o Evangelho de Jesus Cristo, certamente as pessoas iriam embora. Talvez se fosse nós falaríamos assim, não, volta, eu vou mudar o discurso, eu vou falar outra coisa. Mas Jesus não se importou. Jesus não se intimidou. E reuniu os 12 e falou, vocês querem ir embora também? Fica à vontade, pode ir. Aí, eu acho interessante que Pedro, pulou na frente dos 12 e respondeu por eles, não, Senhor, nós vamos ficar, porque para onde nós vamos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Aí eu estava falando hoje na célula que esse Pedro sou eu e você, que esse Pedro somos nós, que nós somos semelhantes a Pedro. Esse Pedro
que pulou na frente para dizer: nós não vamos, Senhor. Foi o primeiro que, na hora H, na hora que o Senhor precisou dele, ele o abandonou, ele o negou por 3 vezes. Esse Pedro que falou quem era Jesus, quando ninguém sabia, ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse Pedro que teve fé suficiente para andar sobre as águas, foi o mesmo que o traiu na hora da dificuldade, na hora da tribulação. Mas quando o Senhor fez essa pergunta: vocês querem ir também? Vocês também acharam duro o meu discurso? Difícil demais para cumprir? Vocês querem ficar comigo mesmo? Vocês têm certeza? Porque se a resposta de vocês forem sim, vocês podem ter certeza que vocês vão passar comigo as minhas angústias, as minhas humilhações. Vocês vão passar comigo as perseguições. Vocês vão estar envolvidos nesse processo. A resposta deles teria que ser sim, nós vamos seguir. Ou não, Senhor, nós também queremos ir. Porque a palavra de Deus diz que seja a nossa palavra sim, sim, ou não, não. Porque o que passar disso vem do maligno. Isso está lá em Mateus 5,37. Porque não dá para ter fé pela metade. Não dá para seguir Cristo pela metade. E não dá para estar na igreja pela metade. Ou nós somos ou nós não somos. Ou nós seguimos Jesus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode nos proporcionar. Mercantilidade da fé. Aos que disseram sim, eles tinham que estar preparados para viver o evangelho da cruz. E Jesus começou a lembrar eles: ó, vocês querem mesmo me seguir? Em Lucas 9, versículos 57 e 58, diz assim: as raposas têm covis, as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Vocês querem me seguir? Essa vida de conforto que vocês buscam em mim não existe. Essa vida da Ilha da Fantasia, eu até lembrei o povo ontem, quem assistiu a Ilha da Fantasia. Se vocês não assistiram, procura aí no Google, no YouTube. Era uma ilha onde as pessoas chegavam de jatinho e tinha lá um anfitrião e um anão pronto para realizar todos os desejos das pessoas. Chegavam com uma mala de dinheiro, pagavam lá, né? E ali, assistam para vocês verem. Não existe. O meu evangelho, se vocês querem me seguir, é outro. É o evangelho da cruz. Tenho certeza que vocês querem ficar comigo. Vocês vão passar ainda por muitas aflições, inclusive caminhar comigo para a cruz. Muitas vezes eu quero dizer para você que a nossa fé nos traz desvantagem. Acreditar no Evangelho de Jesus Cristo é como um bom dia que eu dei outro dia, né? Pedro era um empresário da pesca, vivia da pesca, estava muito bem instalado. É lógico, empresário sabe, tem dias bons e dias ruins. E o que Pedro ganhou por pegar o Evangelho?
perseguição e morte de cruz, de ponta cabeça. Hoje os evangelhos pregados trazem aplauso, prosperidade e conforto. É isso que o evangelho de hoje está prometendo a todos. Os templos estão lotados de pessoas em busca de prosperidade, bem-estar, qualidade de vida. Esquisito isso, né? Estranho isso, né? Muitas vezes nós vamos ter prejuízos, desvantagens pessoais em seguir a Cristo. Porque você vai investir onde ninguém acredita. Você vai buscar onde ninguém busca. Você vai investir onde ninguém investiria. Para salvar, para resgatar, para libertar. Às vezes as pessoas vão à igreja para se sentir bem. Ah, eu me sinto tão bem naquela igreja, eu choro tanto quando eu ouço a palavra. É uma terapia para mim a igreja. Cristo não é isso. Viver Cristo não é isso. Quando a Bíblia fala de bênção, é fácil prestar atenção. Quando a vida te promete mar, né? Uma vida regrada de coisas boas, é fácil ouvir, dar glória a Deus e aleluia. Quando o pregador fala de milagres, de promessas, de curas, as pessoas mostram interesse e escutam. Porém, quando o discurso exige algo das pessoas, como santidade, como comprometimento com a palavra, elas fecham os ouvidos e voltam atrás e vão procurar uma igreja que se encaixe ao perfil delas. Mas afinal, qual é a condução natural do homem? Como é que o Senhor nos vê? O Senhor sabe, porque o Senhor sabia ali no meio daqueles 12 que Pedro o abandonaria, que Judas o trairia, mas de maneira nenhuma eles o tratou de forma diferente. Eu quero te dizer que ainda que você seja infiel com esse Deus, que ainda no seu pensamento, se até hoje você pensou, eu vou segui-lo porque pelo que ele pode me dar, pelo que eu posso obter dele, eu quero te dizer que ele é um Deus fiel, que ainda que eu e você tenhamos sido infiel com ele jamais será infiel conosco. No Salmo 14, 2 e 3 diz assim: o Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia alguém que tivesse entendimento e que buscasse a Deus. Desviaram-se todos, juntamente se fizeram imundo. E não há um que faça o bem, não há um sequer. Por mais bonzinho que você seja, por mais obra social que você esteja envolvido, por mais cesta básica que você entregue, a salvação não vem disso. A salvação vem de ter uma vida de santidade com o Senhor. A salvação vem pela graça de Deus. Nós somos pecadores por natureza diante da tribulação, da dificuldade, do desemprego, da doença. Nós somos os primeiros a questionar a existência da companhia de Deus. Somos os primeiros. A mensagem de Jesus não é fácil. Quantas vezes ela nos encosta na parede, nos incomoda e nos convida a seguir por um caminho mais fácil. Quantas vezes a gente já não pensou em desistir? Será que isso está me acrescentando alguma coisa? Se você está indo só para ouvir, não. Mas se você está ouvindo e praticando, se você está ouvindo e aprendendo, sim. De que me vale ficar num culto
de 2 horas, 3 horas, se eu vou sair de lá, eu não vou lembrar mais do que o pregador falou. E vou voltar para o meu pecado, vou voltar para a minha vida, vou voltar para o meu conforto. Servir ao Senhor nos incomoda. Se tiver fácil, confortável, não está certo. Nós estamos realmente preparados? Ou perante a dificuldade, nós também queremos abandonar Jesus? Já que eu sei que as palavras de Deus, do Senhor, são espírito de vida, eu tenho procurado vivê-las, colocá-las em prática. Que pão eu tenho procurado hoje para me alimentar? Será que eu estou me alimentando do pão da vida? Em João 6, 26, fala assim: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque viste os sinais, mas porque comeste do pão que fartaste. A gente pode viver milagres, mas os milagres também passam. Talvez o milagre que você precisa hoje é de uma porta de emprego. E se o Senhor te abriu uma porta de emprego, você viveu o milagre. E daqui 1 ano, 2 anos, você está desempregado de novo. O Senhor ressuscitou Lázaro, mas Lázaro morreu. Depois de um tempo, de uma outra forma. E o Senhor está falando aqui: eu sou o pão da vida. Aquele que comer do pão não morrerá. Ele não está te prometendo que você vai viver eternamente. Mas se você morrer em Cristo, você vai ressuscitar em Cristo. A missão do Senhor aqui na terra era espiritual. E Ele não abandonaria, independente do seu sucesso, independente da sua fama, da sua popularidade. Ele não ia desistir do seu reino, que o reino dele não era dessa terra. Ele falou: meu reino não é da terra. Jesus optou por ter 12 almas dedicadas a ele, do que as 5.000 pessoas que só queriam satisfazer os seus desejos físicos e pessoais. Que pão devemos buscar hoje? O pão da prosperidade, dos milagres, das curas. As pessoas hoje querem ver manifestação de poder e não querem ver Cristo. Em João 6,35, Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Que nesta manhã nós desejamos comer o pão da vida, aquele que nos alimenta, que nos sacia e que responde a todas as nossas perguntas. Aquele que é o alimento que sacia a nossa fome existencial. A resposta mais profunda dos nossos anseios mais desesperador. Que nesta manhã você possa responder como Pedro:
Para onde nós iremos, Senhor? Se só Tu tem palavras de vida eterna. Bom dia, bom dia. Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente. Nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?